Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a tia Cris e hoje eu quero contar para vocês uma história muito interessante, muito linda que eu aprendi. Hoje eu fiz esse estudo e hoje eu fui aprender e esmiuçar essa história bíblica e eu achei assim fantástica essa história, gente. Eu quero muito contar para vocês, tá? A história, ela tá no livro de Números. Ó, vocês podem abrir a Bíblia de vocês. O livro de Números, no capítulo 22. Então, no capítulo 22, versículo 21, ó, tá? 22, versículo 21. Eu vou ler esse comecinho, depois eu vou contar a história, porque se você quiser ler depois tudo, você abre lá então em Números 22, que daí você vai conseguir ver a história toda e entender os pormenores também, né? Que sempre é bom a gente comparar a palavra de Deus, né? Com o que a pessoa tá falando, para ver se a pessoa tá falando mesmo a palavra de Deus, isso é importante. Então tá lá em Números, no Velho Testamento. O capítulo 22 fala de Balaque e Balaão. Eu vou ler o versículo 21. Então Balaão levantou-se pela manhã, selou sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. Mas a ira de Deus se acendeu enquanto ele ia, e o anjo do Senhor se posicionou no caminho como seu adversário. Balaão ia montado em sua jumenta, acompanhado de seus 2 servos. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, com a espada desembainhada na mão. Então, eu quero agora contar para vocês como que aconteceu essa história. Então, foi o seguinte: o povo de Deus tinha lutado lá na terra de Moabe, onde havia os moabitas. E o povo de Deus, o povo de Israel, tinha vencido aquela guerra, tinha vencido aquela batalha. E eles estavam esparramados assim, na beira do rio, acampados, e eles eram muitos, muitos mesmo. Aí aconteceu que o povo de Moabe estava com muito medo deles, porque eles tinham vencido aquela guerra, eles tinham vencido aquela batalha e eles estavam com muito medo, porque eles sabiam que aquele povo era abençoado por Deus. Então, o rei de Moabe, que se chamava Balaque, chamou Balaão, que era o profeta de Deus, e ele sabia que o profeta tinha poder para abençoar ou para amaldiçoar, né? E então o Balaque chamou, falou para os servos dele: vocês vão atrás de Balaão, vocês vão lá onde está Balaão e ele vai, fala para ele que eu mandei chamá-lo e que eu vou dar muitas coisas para ele, que eu vou honrá-lo, que ele vai receber muito por isso, mas que é para ele vir na minha presença imediatamente. Aí esses homens, que eram os servos do rei de Moabe, que se chamava Balaque, né? Balaque, gente, ó, Balaque. Esses servos foram atrás de Balaão. Chegaram lá, os servos falaram assim: Balaão. Aí eles falaram assim, ó. Quer ver? Eles falaram desse jeito para Balaão, ó. Então os chefes de Moabe e os chefes de Midian saíram levando pagamento pelos encantamentos. Na verdade, eles falavam encantamentos, mas não eram encantamentos, era bênção, né? Ou maldição. Então, chegando a Balaão, repetiram-lhe as palavras de Balaque, e ele lhes respondeu: fiquem aqui essa noite,
e eu vou dar resposta para vocês, se eu vou, se eu não vou, amanhã de manhã. Então, eles dormiram, né? E Deus veio a Balaão e perguntou, quem são esses homens que estão na tua casa? E Balaão respondeu a Deus, Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-os a mim, dizendo, o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Venha agora amaldiçoá-lo para mim, e talvez eu possa lutar contra ele e expulsá-lo. Porque o rei queria expulsar o povo de Deus daquela região, porque ele estava com muito medo que o povo ia fazer, tomar as terras deles, enfim. Mas é muita coragem, né? Eles mandaram os empregados deles para buscar o profeta de Deus, do profeta que era da tribo de Israel, para amaldiçoar o próprio povo de Deus. Eu acho que eles estavam muito acostumados com esses... eu nem sei o nome, sabe? Que fazia isso com aquele povo. Porque eles falaram assim, saíram levando o pagamento pelos encantamentos. Então, acho que eles julgavam que Balaão era como se fosse um daqueles lá que eles tinham na terra deles, né? Que fazia aquelas maldades. Bom, então vamos continuar. Depois, então, que o Senhor veio a Balaão à noite, o Senhor falou, não irás com eles e não amaldiçoarás esse povo, porque é um povo abençoado. O povo de Israel é um povo abençoado. Então Balaão se levantou pela manhã e disse aos chefes de Balaque, ide para a vossa terra, pois o Senhor não quer que eu vos acompanhe. Então os líderes de Moabe voltaram para Balaque e disseram, Balaão recusou-se a vir conosco. Mas Balaque, que era o rei de Moabe, tornou a enviar os chefes em maior número e superiores aos que tinham mandado antes. E então eles chegaram a Balaão e disseram, assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te que não te demores em vir a mim, pois te honrarei muito e farei tudo o que me disseres. Então ele estava fazendo tipo uma... Olha, eu vou te pagar muito bem, vem porque o que você pedir para mim eu vou fazer, né? Não sei se o Balaão ficou meio inclinado a querer ir, né? Mas ele respondeu assim, ó, mesmo que Balaque quisesse me dar a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir contra a ordem do Senhor, meu Deus, para fazer coisa alguma, nem pequena nem grande. Então ele falou, bom, acho que não, acho que ele falou assim, olha, mesmo que Balaque quiser me dar a sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia ir contra a ordem de Deus. Mas aí ele foi pedir para Deus de novo. Ele foi pedir para Deus de novo. Ele podia ir. Escuta bem, gente. Mas peço que fiqueis aqui essa noite para que eu saiba o que o Senhor tem a dizer. Então, de noite, Deus veio a Balaão e lhe disse, já que esses homens vieram te chamar, levanta-te e vai com eles, mas farás somente aquilo que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, selou sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. Quando ele estava indo pelo caminho, a ira de Deus se acendeu. Deus ficou bem bravo. Porque ele foi, né, gente? Ele foi para amaldiçoar o próprio povo de Deus. Porque ele ia receber alguma coisa, né? Em troca. Mas Deus não gostou dessa atitude que ele teve de ir. Então, o que aconteceu? Ele selou a sua jumenta e foi andando com a jumenta, os dois servos, acho que atrás, né? Junto com aquela expedição, aquela galera de gente que tinha vindo a mando do rei. Do Balaque, do rei Balaque. Acontece que quando eles estavam indo pelo caminho, a jumenta que ele estava montado em cima parou e não queria andar.
que ela fez? Em vez dela seguir naquele caminho, ela deu a volta, ela começou a ir pelo campo. E ele ficou muito bravo com ela. Onde você viu? Jumenta, você está me desobedecendo, você tem que ir por aqui. E ó, bateu na jumenta para ela voltar pro caminho. Acontece que a jumenta estava vendo alguma coisa. Estava vendo o anjo com uma espada flamejante desembainhada, que ele estava ali para Balaão. A jumenta salvou Balaão pela primeira vez. Aí passou, o anjo deu uma sumidinha, passou, eles continuaram o caminho. Aí eles entraram numa vinha, que era onde fazia o vinho, né, naquele lugar. E tinha 2 muros assim. O anjo ficou na frente. E quando a jumenta viu o anjo, a jumenta começou a se apertar no muro. E ela apertou a perna do Balaão. Prensou a perna do Balaão no muro. Porque ela estava vendo o anjo e ela não tinha como sair daquela situação, ela apertou. O Balaão ficou tão bravo com ela, bateu de novo na jumenta, coitadinha, bateu de novo. Seguiu. Lá na frente, aí já não teve mais jeito. Ele entrou por um caminho tão apertado que não tinha mais por onde a jumenta nem apertar para o muro, nem desviar. Era um caminho que só passava tipo uma pessoa, um animal. E o anjo estava ali com a espada. Aí, o que a jumentinha fez? Sentou, gente, para salvar o Balaão. Porque ela não ia para frente. Ai, o Balaão pegou. Aqui dizem que ele pegou o... Quer ver, ó? Bordão. O bordão, que acho que é um tipo de um cajado, né? E bateu com o bordão na jumenta. Nesse momento, o Senhor abriu a boca da jumenta. A jumenta de Balaão falou. E falou assim: que foi que te fiz para que você me batesse 3 vezes? E Balaão respondeu à jumenta: tu zombaste de mim. Se eu tivesse uma espada na mão agora, eu te mataria. Olha que raiva que ele tava da jumenta. Olha por que ela fez isso, né, gente? Bom, a jumenta virou para ele, serena, e falou assim: por acaso eu não sou a tua jumenta em que cavalgaste toda a vida até hoje? Será que tenho costume de fazer isso contigo? E ele respondeu, Balaão respondeu, não. Então aqui ela falou assim: eu tenho te servido a minha vida inteira, Balaão. Eu sou uma jumenta que obedece o que você fala. Eu vou, eu ando, eu te levo. Eu já fiz isso alguma vez? Eu já parei alguma vez, fiquei estática. Você acha que eu tô fazendo isso à toa? Aí nesse momento, o que aconteceu? Então o Senhor abriu os olhos de Balaão. E ele viu o anjo do Senhor parado no caminho com a espada desembainhada na mão. Então ele baixou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. E o anjo do Senhor perguntou para ele: por que já bateste 3 vezes na tua jumenta? Eu saí como teu adversário, pois seu comportamento é perverso diante de mim. Ou seja, ele estava bem interessado na recompensa, né, gente? Senão não tinha ficado bravo assim, não. Mas a jumenta me viu, o anjo falando, e já se desviou de mim 3 vezes. Se ela não tivesse desviado, sem dúvida eu teria te matado, mas a deixaria viva. Balaão respondeu ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que estavas parado no caminho para te opores a mim.
Agora, se isso parece mal aos teus olhos, eu voltarei. Eu vou para casa, eu não vou mais lá não, por favor. Nossa, eu não posso com o anjo de Deus, eu não posso lutar, né? Aí ele falou assim, mas o anjo do Senhor disse a Balaão, vai com estes homens, mas falarás somente a palavra que eu te disser. E Balaão prosseguiu com os chefes de Balaque. Olha quanta coisa que aconteceu, gente. Vocês já imaginaram um animal falar? Já imaginaram uma jumenta falar com uma pessoa, com um ser humano? É muito impressionante, né? É muito impressionante, mas está na Bíblia. Se está na Bíblia, é verdade. Resumindo a história para a gente terminar. Quando o Balaão chegou lá, o Balaque, o rei Balaque, queria que ele amaldiçoasse o povo de Israel. Mas ele não amaldiçoou nenhuma vez. Ele, pelo contrário, ele abençoou Israel. E Balaque ficava bravo e falava assim, eu chamei você aqui para amaldiçoar e você está abençoando? Isso aqui foi, ó, primeira profecia. Como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? Como sentenciarei a quem o Senhor não sentenciou? Pois o vejo do alto dos rochedos e o contemplo das colinas. Este é um povo que habita só, e entre as nações não é contado, que é o povo de Israel. Aí o Balaque disse, que me fizeste? Eu te chamei para amaldiçoar meus inimigos e tu os abençoaste muito. E ele respondeu, não deveria eu falar o que o Senhor põe em minha boca? Falou isso para Balaque, né? Ah, Senhor, e uma passagem linda que eu li aqui, ó, que é na segunda profecia de Balaão, quando ele fala de novo, peço-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o poderá ver. Verás somente uma parte dele, não verás todo o povo. Amaldiçoa-o dali para mim. E o Balaque insistia, porque ele queria que o Balaão amaldiçoasse para que eles ficassem fracos e quando o Balaque fosse lutar com eles, ele conseguisse expulsar o povo de lá, vencer a guerra, né? Mas essa passagem é muito linda, vocês querem ver? Então o Balaão subiu e viu o povo lá e disse assim, que Deus disse para ele, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso tendo ele dito, não o fará? Ou havendo falado, não cumprirá? Recebi ordem para abençoar, pois ele abençoou e não posso revogar a bênção. E você é uma pessoa abençoada por Deus? Se Deus te abençoou, ele não pode revogar a bênção. É muito lindo, é muito profundo isso, gente. Ele não olha para o pecado de Jacó, nem para a maldade de Israel. O Senhor seu Deus está com ele. No meio dele se ouve a aclamação de um rei. Foi Deus quem os tirou do Egito. A força deles é como boi selvagem. Não há encantamento contra Jacó, nem adivinhação contra Israel. Agora dirão sobre Jacó e Israel, que coisas Deus tem feito. O povo se levanta como leão, como leoa e se ergue como leão. E não se deitará até que devore a presa e beba o sangue dos que foram mortos. Então Balaque disse a Balaão, Balaque, o rei falou para Balaão, se não vais amaldiçoá-lo, também não o abençoes. Mas Balaão respondeu a Balaque,
Eu não te disse que eu tenho que fazer tudo que o Senhor falar? E Balaque disse a Balaão: vem agora e eu te levarei a outro lugar. Pode ser que dali Deus queira que amaldiçoes o povo para mim. Então Balaque levou Balaão ao cume do Peor, que dá para o deserto. E Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez como Balaão lhe disse e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Balaão viu que era bom aos olhos do Senhor que ele abençoasse a Israel. E não saiu em busca de encantamentos como de costume, mas voltou o rosto para o deserto. Ao levantar os olhos, Balaão viu Israel, que se achava acampado segundo suas tribos. Então o Espírito de Deus veio sobre ele. E Balaão proferiu seu oráculo. Fala, Balaão, filho de Beor, fala o homem que tem os olhos abertos. Fala aquele que ouve as palavras de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai em transe com os olhos abertos. Então agora vem que ele fala. Ó Jacó, como são formosas as tuas tendas, as tuas moradas, ó Israel. Elas se estendem como vales, são como jardins à beira dos rios, como árvores de aloés que o Senhor plantou, como cedro junto às águas. Correrá água de seus baldes e sua semente será bem regada. O seu rei se elevará mais do que Agag, o seu reino será exaltado. Foi Deus quem os tirou do Egito. A força deles é como do boi selvagem. Israel devorará as nações adversárias, lhes quebrará os ossos e os atravessará com suas flechas. Agachou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem os despertará? Quem o despertará? Benditos sejam os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão. E batendo as palmas das mãos, disse a Balaão: eu te chamei para amaldiçoar os meus inimigos, e essa é a 3ª vez que os abençoas. Agora foge para a tua terra. Eu disse que certamente te pagaria, mas o Senhor te privou disso. Então Balaão respondeu a Balaque: não falei eu aos mensageiros que me enviaste e disse, ainda que Balaque me quisesse dar sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir contra a ordem do Senhor, para fazer por mim mesmo o bem ou o mal? Não disse que falaria apenas o que o Senhor falasse? Agora então estou voltando para o meu povo, mas escuta o que eu te direi. Escuta, eu te direi o que este povo fará ao teu povo nos dias futuros. Aí Balaão proferiu, dizendo assim, que de Jacó virá um que dominará e destruirá os sobreviventes da cidade. Balaão viu também Amaleque e proferiu do seu oráculo: Amaleque será a primeira das nações, mas seu fim será a destruição. Ao ver os queneus, proferiu, dizendo: a tua habitação está firme, o teu ninho posto na rocha, mas o queneu será assolado. E continuou: ai, quem viverá quando Deus fizer isso? Navios virão das costas de Quitim e afligirão Assur. De igual modo, afligirão Éber, que também será destruído. Por fim, Balaão se levantou, partiu e voltou para sua terra, e Balaque também seguiu seu caminho. Certamente, essas profecias aqui da 4ª profecia de Balaão foram cumpridas também. Certamente, porque a palavra de Deus é verdadeira, é eficaz e ela... Como a gente leu aqui, Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que se não cumpra aquilo que ele
falou, ó, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso, tendo ele dito, não o fará, ou havendo ele falado, não o cumprirá? Se Deus falou com você, ele vai cumprir. Se foi ele mesmo que falou, você tem certeza que foi ele que falou com você, Deus vai cumprir. Porque ele não mente. E ele não se arrepende daquilo que ele fala. Então, confia em Deus. Porque aqueles que são abençoados e a bênção não é revogada, não é tirada. Deus continua com aquela pessoa por toda a vida. Então, peça as bênçãos de Deus, que são as maiores e as melhores. E você viver na presença de Deus também é a melhor coisa que pode existir. O nosso Deus é grande, é alto, o seu nome é sobre todo nome. O seu nome é sobre todo nome. Nós estamos vivendo um tempo onde virão muitas coisas estranhas, onde haverão pessoas que farão milagres, onde haverá pessoas que farão coisas que você vai se surpreender, mas a palavra de Deus disse, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Mas a gente já sabe disso, porque a palavra de Deus já nos alertou. Então, vamos ficar confiantes no nosso Deus, que Ele é o Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, e é com Ele que a gente está. É com Jesus que a gente está, que é o nome sobre todo nome. Então, pessoal, mesmo que aconteçam muitas coisas, que a gente fica assim, mas será que é de Deus? Será que não é de Deus? O que Jesus falou? Não corram para lá, não corram para cá, não fiquem indo atrás de coisas que aconteçam, porque eles vão fazer muitas maravilhas e milagres e vão dizer que estão fazendo em meu nome, mas quando vir o Filho do Homem, vai ser como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Então, todo olho vai ver. Entende? Nós sabemos que a igreja vai subir. Você está preparado? Está tudo em ordem na sua casa? Com você? Se prepara. Jesus já está chegando. Os sinais são muito claros. As coisas que estão acontecendo são muito claras. E ele vai arrebatar a sua igreja. Então, fica em comunhão com Deus, serve a Deus, arruma a tua casa, arruma os teus caminhos, se conserte com Deus, peça perdão pelos seus pecados, abandone os seus pecados, para você poder subir, porque a vinda do Senhor está próxima, Ele está voltando, Jesus está voltando. Jesus está voltando e logo, não é que vai demorar igual no tempo dos nossos avós, já ouvi falar isso, As coisas estão acontecendo, gente, numa velocidade que a gente nunca viu, é uma velocidade que a gente nunca viu, tudo muito rápido, são coisas surpreendentes, até os dias parece que são mais curtos, então se apegue com Deus. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor e é com Ele que a gente tem que estar, sempre em comunhão. Tá bom? Peça para Deus abrir os seus olhos para você poder enxergar as coisas que estão na sua frente, porque Balaão bateu na coitadinha da jumenta. Mas Deus usou até a jumenta para falar com ele. Vocês viram, né? Uma história maravilhosa. Gente, um grande abraço. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês. Quem quiser conferir a história, então tá lá em Números, no Velho Testamento, de 22 até 23, deixa eu ver, até 24. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau. Jesus está voltando. Se arrepende.